Bom, está por o computador Perfeito. para garantir, né? Acho que pelo menos sabemos onde estará do que na nuvem. Né? Continuo a ver a minha tela. Tudo certo. O palco é seu. Ok. Então, vamos lá fazer. eh, Vou começar por apresentar o caso clínico. Um senhor de 58 anos de idade que foi admitido numa instituição hospitalar aqui em Luanda. Teve a consulta externa, na verdade, de medicina, mas foi uma consulta de urgência. Ele não foi na urgência, mas foi de urgência, apesar de ser nas coisas externas, que tinha dor no hemitórax à esquerda, que tinha cerca de 12 horas de duração, era uma dor em aperto, né, de início súbito, contínua, que por vezes ele dizia que piorava com esforço, que não o deixou dormir naquela noite, né, que ele foi de manhã, e tinha intensidade 8 em 10, embora que não tinha irradiação nem sintomas associados ou aliviantes. Um doente que tinha como antecedente patológico hipertensão, diabetes, dislipidêmico e era ex-tabagista, medicação, né? Um antiagregante ou antihipertensivos, antidiabéticos e estatina. Ele, ao exame físico, não tinha nada que chamasse a atenção, estava com a pressão sistólica normal alta agora, né? Tinha um abdômen discretamente globoso, pernículo adiposo e não tinha nada de mais que chamasse a atenção. Então, com esse quadro, com uma dor torácica, né, dá para dizer típica, não a mais típica de sempre, mas mais típica. Então fez essa hipótese diagnóstica, chama-se coronária aguda, eventualmente uma angina instável. E quando se pensa nisso, obviamente se vai fazer eletrocardiograma. O eletrocardiograma, só um segundo, deixa eu ver aqui para pôr o ponteiro. Não me deixa apresentar, mostrar aqui o ponteiro. Não sei se é porque eu estou a compartilhar. A gente consegue ver o eletro aí à esquerda. Ok? Poderia ficar um pouquinho melhor, mas pronto. Se calhar paro de compartilhar rapidinho, faço isso já. Já volto. PowerPoint, ok. Nem com isso, acho que não foi. Agora vai. Pronto, acho que vai. Não sei. Enfim, vamos avançar para não perdermos tempo com isso. Então, como eu estava a dizer, o eletrocardiograma normal, nem sem nenhuma alteração isquêmica. Fez uma radiografia do tórax, também um pouco de reforço perilar aqui, mas nada assim chamasse muita atenção. Pelo menos para nós, né? Mas depois já digo por que que eu digo isso. Não está avançando, não está avançando. Fez então exames laboratoriais, tinha uma CKMB que estava alta, mas apenas a CKMB de forma isolada, a troponina estava normal. Os demais exames também não era que chamasse da atenção, estava com a glicemia alta. A PCR no limite de normalidade. Então aí fez um ecocardiograma, né, as dimensões normais, a fração de ejeção preservada pelo método de Takos, assim como pelo método de Simpson, o volume do átrio esquerdo indexado normal. Tinha uma disfunção diastólica do tipo 2, né, pseudonormal. Depois que fez a Valsalva, inverteu a relação EA e tinha, né, a E-septal baixa, vamos assim dizer, no limite de normalidade. Tinha uma regurgitação mitral assim pequenininha. A fração, a continuidade global e segmentar preservada, como podem ver aqui por esses vídeos, né. Então, aparentemente, sem nenhuma alteração na mobilidade segmentar que pudesse fazer pensar numa isquemia naquele momento. Então, assim, esse foi o relatório do ecocardiograma. Então, avaliou só uma conjunta, depois
pelas características do doente e da instituição, além da parte clínica, né, gerou um pouquinho de uma discussão mais abrangente. Então decidiu-se deixá-lo nos cuidados intensivos com diagnóstico de uma síndrome aguda sem supra DST. Fez aí a certificação de risco, tem um team score de 20%, Cruzade de 6,7% e fez aquelas medidas básicas, né, no sentido do Monab-CH, não todo ele, mas nesse sentido, não é? Eu falei sobre raio-x porque os colegas intensivistas discutiam, mas eles, como sempre, gostam de antibióticos, deixaram antibiótico, perdemos essa luta, mas aí fez o Monab-CH e também o controle glicêmico. Ele seguiu assintomático, nas primeiras 24 horas, com estabilidade hemodinâmica respiratória, uma ligeira tendência à bradicardia, a pressão um pouco melhor. E a CKMB continuava em ascensão, mas sempre com a troponina normal. Então decidiu-se, em conjunto, fazer uma estratificação anatômica deste doente, fazendo um cateterismo, né? Uma sinangiocoronografia. E para isso transferiu-se, né, no dia seguinte, cerca de 24 horas depois, para uma outra instituição para fazer o cateterismo, que é na Clínica Girassol. Né, pelo cateterismo, aqui vemos o diretor à direita, né, normal, sem lesões. Aqui à esquerda também, aparentemente, nada, pequenas lesões inocentes. Mas aí, eh, aqui, peço desculpas aí se estão a ouvir um pouquinho o barulho aí das minhas meninas. Ah, e aqui eu se começou a ver que não tinha nenhuma lesão aterosclerótica, mas tinha isto aqui, né? Se conseguem ver com calma, na sístole acontece alguma coisa aí. Aí a seta aqui mostra, aqui que na sístole, né? Aí um momento em que diminui o lumen conseguem ver a seta, não é? Diminui o lumen aqui na porção médio proximal da descendente anterior. A imagem ficou bem clara, né? Rafael, acho que convém desligar o seu microfone, porque eu consigo ouvir aí o retorno, acho. Acho que é isso. Ok, ok, obrigado. Então, isso configura realmente uma ponte miocárdica na descendente a anterior, sem nenhumas outras alterações relevantes. O doente fez o procedimento sem intercorrências, seguiu assintomático, com estabilidade hemodinâmica respiratória. Depois recorreu à instituição de origem no D3, sempre assintomático, com estabilidade. Aqui a pressão sistólica um pouquinho elevada, mas nada demais. E foi de alta no dia seguinte, ou seja, no D4 de internamento, com antiagregante. Aí decidiu-se, por conta da ponte miocárdica, deixar o blocador de canal de cálcio, na altura foi de Otiazem, e manteve as demais medicações. Tá? Então, a ponte miocárdica é realmente quando há um trajeto, né, das coronárias, que são artérias epicárdicas, né, passam por cima, assim, vamos assim dizer, do coração e tem trajeto intramuscular, né, intramural. Tá? Isso aqui era para quem é um pouco mais leigo na matéria, mas não acho que ninguém na plateia o é, né? Estou só aqui para te explicar aí a anatomia das coronárias. Então, é uma anomalia congênita, né, em que fechos do miocárdio envolvem um ou mais segmentos de artéria coronária, tá bem? Nesse caso, então, como fica o músculo a envolver esse segmento, um ou mais da artéria coronária, então, quando contrai, né, na sístole vai acabar por fazer a compressão desse segmento, que em alguns casos pode levar a ter uma isquemia transitória, né, porque depois reverte na diástole, né, e em casos mais raros, tem mesmo uma isquemia mais permanente, uma semicoronada aguda, embora que nesses casos muitas vezes está associado também à doença aterosclerótica, né? Então pode também ser chamada de artéria coronária intramural ou túnel miocárdico.
Aqui, mais uma vez, vemos aquilo que eu já mostrei pelo cateterismo. Então, na sístole, com a contração do miocárdio, aí essa compressão desse segmento aí desse dente anterior. É uma Em relação à prevalência dessa doença, é um pouco difícil de definir. Ela é muito mais prevalente nos estudos de autópsia, não é? Com o advento de mais técnicas, exames de imagem em cardiologia, sobretudo os não invasivos, como a angiotomografia, né? A tomografia cardíaca acaba por ter realmente um pouco mais, aumentar um pouco a incidência, né? Mas nos estudos angiográficos, sobretudo antes desse maior advento da tomografia cardíaca, realmente era em torno de 1%, e na maior parte das vezes acomete a dissidente anterior, né? Como disse, maior nas autópsias, a prevalência, e também, curiosamente, acaba por ter uma prevalência relativamente alta em transplantados e na cardiomiopatia hipertrófica. Ok. Na cardiomiopatia hipertrófica, né? É relativamente comum essa associação com a cardiomiopatia e hipertrófica. Ela pode ser classificada como classe A, B, C ou 1, 2, 3, né? Que dá no mesmo quando isso é em função da percentagem, né, de compressão ou do trajeto desta artéria de forma intramural, né? Se for menos que 50% é A, se for entre 50% e 75% é B e acima de 65% é C. Como pode imaginar, quanto maior a profundidade, o comprimento desse trajeto intramural, mais grave é e pode ter mais sintomas. E falando em sintomas, a maior parte dos doentes é assintomática, isso cada vez menos agora, né, com um pouco de mais estudos sobre o assunto, já não se olha como algo tão benigno assim, mas é geralmente uma, uma, uma alteração, uma anomalia congênita benigna. Mas na maior parte dos casos é assintomático, mas alguns pacientes podem ter dor torácica, a maior parte das vezes é atípica. O nosso teve uma dor torácica que dá para dizer que seja atípica, muitas vezes associada à angina instável, à disfunção ventricular esquerda, sem outra causa, né? Algum infarto agudo do miocárdio, arritmias, até morte súbita. Então vejam que tem um espectro bastante amplo, né? Apesar de ser, na maior parte das vezes, realmente assintomático. E os sintomas, sobretudo a sua intensidade, vai depender realmente disso, da quantidade de pontos que tiver, né? Quanto mais pontos, mais sintomas, obviamente, a espessura, a profundidade, como falei, a localização e o comprimento das mesmas, né? Então, aqui mais uma imagem ilustrativa esse do Jack, né? Que em condições normais é assim, né? A coronária tem um trajeto epicárdico, né? Então, mas aqui fica com trajeto intramural, né? Dentro do músculo cardíaco que pode ser superficial, que na maior parte das vezes vai ser mesmo assintomático, mas se for mais profundo, né, sobretudo maior ou igual a 2 milímetros de profundidade, a tendência maior é de dar sintomas, né? Sobretudo se for ou mais profundo ou também mais longo, né, mais comprido, tá bem? E quanto mais profundo e mais longo, mais chance de ter sintomas, né? Inclusive de ter alterações a nível de imagem e, sobretudo, inclusive alterações funcionais, e esses vão estar mais suscetíveis a necessitarem de tratamento. Matheus Valentim, tu, tá tudo bem? Estamos a te ouvir, Matheus Valentim. Matheus, desliga só o teu áudio aí, por favor. Matheus Valentim. Pode desligar o áudio, o áudio. Ah, sim, eu estou como anfitrião. Pronto, pessoal. Deixa. Ok. Ah, deu certo. Pode continuar, Cláudio. Sim, sim, só estou aqui a ver, ele não está avançando, enfim. Então, quanto à fisiopatologia, é muito controversa, tem muitas teorias, não é? Na maior parte delas, né, dizem que as pontes são formadas junto com as artérias coronárias no período da embriogênese.
né, havendo um defeito na reabsorção das fibras musculares que envolvem as coronárias que são epicárdicas. Também há relatos de ter associação com a aterosclerose, né, principalmente na parte proximal, né, porque os problemas, eh, há uma maior propensão realmente à aterosclerose na parte proximal e distal, né, logo na parte em que a artéria vai entrar, né, nesse túnel miocárdico e onde sai, nessas extremidades é que há mais propensão em desenvolver realmente a aterosclerose. Então, havendo a ponte, vai ter alteração do fluxo sanguíneo do território miocárdico correspondente. As células endoteliais vão realmente produzir substâncias vasoativas que vão levar a ter um tônus vascular, eventualmente de trombogênese, alteração do fluxo sanguíneo. Vejam aqui na imagem de tomografia, realmente aqui uma ponte, né? E com lesão, né? Num doente que até desenvolveu um infarto agudo do miocárdio com sopro DST, né? Aqui é a tomografia de coerência óptica, né? Realmente ver aqui a ponte, mas também com uma placa ulcerada, que depois confirmou-se aqui no histopatológico. Então, usamos complementares o eletro, porque, sobretudo no doente que vai vir com dor torácica, que é quando tem sintomas, é o sintoma de longe mais frequente. Pode-se fazer uma cintilografia para avaliar se tem isquemia ou não, né? O exame funcional. Mas de longe, né? O exame gold standard ainda é o cateterismo, a sinangiocoronarografia. Mas é invasivo, né? A tomografia ganha força por ser um exame não invasivo e também por estar cada vez mais a ser utilizado, né? Então vejam aqui aquilo que vimos, né? No gold standard, que é o cateterismo, vem aqui na diástole, as coronárias estão aí todas pérvias e na sístole tem essa compressão. Aqui nesse caso tem a localização em dois segmentos da descendente anterior, né? Aqui ataque de coronárias, realmente a mostrar de forma um pouco mais nítida, mais clara. Aqui fica realmente muito mais fácil de se perceber e ver com a tomografia, né? E aqui na tomografia de coerência óptica, vem aqui opa, certo? Vem aqui a compressão maior aqui do lume, né? Comparação aqui na diástole, aqui na sístole. Então, o tratamento é clínico, na maior parte das vezes, com beta-bloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio, que vão fazer o quê? Vão diminuir a frequência cardíaca, né? Então, vai ter menos compressão e também vão aumentar o período diastólico, porque é na diástole que as coronárias, né, são perfundidas, vão diminuir a força da contratilidade e assim vão reduzir a compressão do vaso, né? E também os antiagregantes plaquetários. Alguns também advogam os nitratos, embora com menos evidência. O tratamento percutâneo pode ser feito com a angioplastia, né? Naqueles casos refratários, que são aquelas pontes mais profundas, mais longas, que estejam associados realmente, por exemplo, a infarto agudo do miocárdio, ou então com sintomas recorrentes. Nesses casos, precisa-se realmente fazer a angioplastia. E naqueles casos, isso bem menos comum, bem menos frequente, mas se necessário fazer, inclusive que tenha a comprovação de isquemia, né, por exames funcionais e de forma recorrente, e que mantenha o quadro a despeito do tratamento clínico, então faz a miotomia, né? Descompressão cirúrgica, isso, claro, tem que ser no centro bem com expertise no assunto. Ou então fazer um bypass da ponte, né? Como nós brincamos, fazer ponte da ponte. Então, né, de preferência com enxerto venoso, né? Então, ponte safena aí para fazer o bypass da ponte. Tá bem? Isso aqui só para mostrar a imagem, né, de uma ponte e colocar um stent, né, para poder reforçar aí esse trajeto intramural. Ou fazer o bypass da ponte, como a ponte safena, por exemplo, né? Que é aqui que está, né? Resumido, né? Tratamento clínico, medicamentoso, percutâneo, e o cirúrgico que pode ser o bypass ou a miotomia. Ah, esse artigo realmente é bem interessante, do Jack faz dá uma revisão no estado da arte sobre o assunto, que já falamos se calhar um pouco daqui a pouco, né? Vejam aqui esta, este estudo aqui sobre a ponte miocárdica,
publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia. Então, eles fizeram um estudo de 2003 a 2007, né, estudos angiográficos, e viram uma prevalência de ponto miocárdica de 3,6%. Né? E nesta série de casos, 100% dos casos foram de acidente anterior, como foi no nosso caso, elas comem na maior parte das vezes, né? Também. O tratamento eles fizeram com antiagregantes plaquetários, beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio, né? E 30% com esse tratamento medicamentoso tiveram melhora do quadro, né? Na verdade, 60%. Né? E só 10% que não melhoraram. Teve um paciente que teve morte súbita, dois tiveram que ir para angioplastia, que depois melhoraram, e não teve nenhum caso que precisou de tratamento cirúrgico. Tá? Aqui um relato de caso também do Brasil, de um senhor de 46 anos de idade, nesse caso sem comorbidades, que também foi ao banco de urgência com dor torácica típica, e, né, então começou a se verificar também a síndrome coronária aguda, e nesse caso chegou a ter supradesenvolvimento de ST, né, anterior extenso, e fez o eco, realmente tinha alteração segmentar, tinha cinesia apical, e foi para o cateterismo e viu que tinha realmente a ponte miocárdica no terço médio da descendente anterior, mais ou menos como no nosso caso, mas decidiram não fazer a terapia de reperfusão, né? Foi com tratamento clínico e ficou assintomático. Aqui esse estudo chinês, né? Também foi num caso de ponte miocárdica associado à isquemia mesmo. Bem, aí fazem também aí uma discussão bem abrangente sobre as manifestações clínicas da ponte miocárdica, né? Que é bem variável e pode estar associada a espasmo coronariano e infarto do tipo 2, né? Quando tem de balanço oferta-procura e inclusive em casos mais extremos a morte súbita. Em África, realmente é difícil encontrar dados, né? O único que encontrei até agora, mas também se calhar vou fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada nesse sentido, mas só tem esse estudo do Quênia, né? Mas é em autópsias, tá? 109 corações que eles aí examinaram, avaliaram e nessa amostra teve uma prevalência de ponto miocárdica em 40,4%, né? Realmente um número considerável. É uma parte, né, como é de esperar, da descendente anterior. E eram realmente profundas e longas, na maior parte dos casos. Muito bem, era essa a conversa que iremos ter hoje. As pontes podem ser imponentes como essas, mas sempre podem ter, ou podem quebrar, né? E algumas piores ainda podem ser assim. Opa. Então, pode ser. Eu estou aspecto das pontes miocárdicas, né? Pode ser assintomática, tranquila, pode dar alguns sintomas, inclusive recorrentes, ou desembocar aí no caso mais grave. Então, assim, rapidamente, podemos discutir aquele aumento isolado da CKMB, né? Teve isquemia, foi um achado, né? Podemos pensar em Minoca. Realmente fez muita falta não termos tido angiotaque. Na altura até pensamos em fazer, mas no país não se estava a fazer. Nenhuma instituição das que habitualmente fazem estava a fazer. E há poucos estudos em África e se acham que dá para pegar nesse caso e fazer um relato de caso, se é algo publicável ou não. Deixa-me voltar a autorizar os microfones. Está aberta a discussão. Pronto, consegui desativar aqui. Áudio excelente, viu? Apresentação excelente, extremamente didática, muito boa mesmo. Cadê quem é o pessoal daqui? Deixa eu ver aqui.
Sim, a ideia mesmo era para que todo mundo, independente Aham, da sua área, pudesse depois, né, contribuir para alguma coisa, para não ser só nós, né, da cardiologia. Eu vou só, aham. assim, de forma bem, ainda uma coisa bem rascunho mesmo, bem draft, eh, resumi aqui, acho que onde foi que eu pus, acho que aqui, vocês conseguem ver. Aí, se pensarmos numa coisa publicável, aí fica isso aí mais ou menos assim. Ainda está muito pobre, mas pronto, já está o caso relatado, as imagens, uma discussão ainda meia boca. E, enfim, vamos a isso. Tem duas coisas aí importantes em relação à publicação. Se não fizer um case report, tem pelo menos uma imagem clínica, porque ficou muito boa aquela ali de baixo. Muito boa mesmo. Mostra bem direitinho a redução do lumen na sístole e o retorno do lumen na diástole cardíaca. Mas aí eu acho que dá para fazer sim um relato de caso e a gente dá para discutir o diferencial. Foi uma das coisas, que pena que o doutor Humberto não está aqui, né? Foi uma das coisas que a revista trouxe para a gente sobre o caso que a gente publicou da anomalia coronariana, que por mais que fosse raro, ainda assim existiam alguns casos na literatura. Então, teve uma revista europeia que colocou isso para não aceite do caso, sabe? O que é que tem de diferencial nesse caso raro? Então, você colocou alguns pontos ali para gerar discussão, e uma das coisas interessantes seria a questão da elevação da CPMB, né? Que poderia ser discutido. O que é que se tem na literatura sobre a elevação de enzimas cardíacas em pacientes sintomáticos com ponto miocárdico? Entendeu? A troponina sempre ficou abaixo de 50, né? Ela nunca aumentou na seriação dela, mas a gente percebe um aumento discreto da CKMB. Então, Alô, opa, olá, doutor Mauer, tudo em paz? boa tarde a todos. Traga suas valiosas contribuições. Olha, em primeiro lugar, felicitar o Dr. Cláudio por nos trazer aqui um caso muito interessante, muito bem discutido. Eh, Eu queria, pronto, fazer algumas perguntinhas, né, só para perceber também aqui algumas coisas. Ainda tem contato com esse paciente, Dr. Cláudio? Há 2 anos, e eu particularmente não. Ok, Mas ele, um ano depois, ele estava muito bem, obrigado. ok. Mas Não é assim, em princípio, realmente. é contactável, em princípio. Yeah. Não, realmente acho que né, devia ter feito a angiotomografia Sim. para melhor, porque pelo cateterismo consegue-se ver que é uma coisa, mas depois o trajeto, a dimensão, tudo, ele não consegue dar essa ideia. Epá, eu pessoalmente tenho um caso assim semelhante. Por acaso até, olha, agora que falaste em publicar, agora também veio já a ideia de um indivíduo relativamente jovem que apresentou, tinha características de miocardiopatia hipertrófica pelo eletrocardiograma, desculpa, Eco. não, tinha o eletro muito, com características muito sugestivas, com ondas T invertidas, muito simétricas e muito acentuadas, critérios para a hipertrofia ventricular esquerda, e o eco mostrou que realmente tinha espessura, principalmente do septo, né, com uma relação septo, parede posterior superior a 1,5, e nós aventamos a hipótese de uma miocardiopatia hipertrófica. O doente foi fazer, fez angiotaque conosco, que mostrou que tinha essa ponte, mas depois foi fazer ressonância, que também eh, mostrou hipertrofia ventricular. Bom, o doente completamente assintomático, pressões muito boas, pedimos ele só para parar, né, de fazer exercício de forma intensa. Epá, e anda aí, vem uma vez por ano fazer, né, a sua avaliação, mas anda aí, tá bem.
e realmente, olhando para o seu caso, eu acho que, pá, podemos é tentar ver outra perspectiva. É um caso comum, não vou mentir, não vou dizer que é um grande caso, não. É um caso comum, há muitos na literatura, epá, mas é sempre possível ver o ângulo, né, e tentar enquadrar. Mas eu acho que mas a forma como abordou, ela muito bem, muito didática e está de parabéns pelo feito. Mas podemos tentar ver de que Agora, forma sabe, é que podemos pôr. eu tentei ver, eu não encontrei assim, um relato de caso, e mesmo em relação à Uhum, prevalência, tirando esse estudo que eu me mostrei agora de Nairobi, não tem quase uhum, nada em África, que certamente que as pessoas veem no consultório, na urgência, né? uhum, Com certeza, mas assim, na literatura em África tem muito pouco, ok, quase nada. Pelo menos eu não encontrei. Como disse, posso depois fazer uma busca um pouco mais aprofundada, mas pelo menos yeah. não tem, Principalmente em África, né? não tem quase nada. O que é estranho, né? Não, só esse aí em autópsia. Realmente, como não é uma coisa assim tão fora do comum, era pegar um ângulo certo, né? Ou de Uhum. discutir por esse lado, de pouco ser relatado em África, nesse, Em não África. estudo Não é ali de isso, é em autópsia, países de baixos recursos, estás a exato. ver? Por Sim, aí. sim. Mas olha, não, epá, mas se é possível ainda a encontrar o homem, epá, que venha fazer aqui o anjo táxi. Se o Sim, gajo sim, estiver seguro, epá, é só questão de orientar para poder ver bem o trajeto e tal, né? Porque só sim, sim, assim, sim. epá, fica Não, um bocadinho, fica ilimitado, assim um bocadinho ilimitado. insuficiente. Yeah? Uhum. Mas sim, senhor, muito bem, muito bom. Ok, tem mais uma mão levantada. TM, quem é o TM? Já liberei o som. Consegue me ouvir? Bom dia. Sim. É, daqui é o Chimbalanga. Meus parabéns ao Ah, Timbalanga, doutor, tem. Ok. Uhum. doutor Cláudio Mbala. Ficou ótima a apresentação. E a minha questão, acho que vai um pouquinho nessa mesma vertente que o doutor Mauer, né, que estava pensando aqui. Realmente ficou muito boa a apresentação, caso, a revisão que ficou para depois. Mas é que eu fiquei me questionando se é, tipo, pensando em publicação, né, como relato de caso, tipo, o que que nós poderíamos fazer? Porque eu lembro, eu por acaso tenho visto também uns bastante casos assim de pontos miocárdicos, por exemplo, talvez por ser no INCOL, né, pode ser que não seja mais frequente aqui no em outros lugares, não seja. Então, aí quando eu vi esse caso, eu vi tipo, parece um caso assim mais comum, né? Por isso que eu fiquei nessa impressão, talvez o que o doutor Cláudio tipo, queria trazer de diferente, como, sim, em qual lado que puxaria na apresentação. Por outro lado, também fiquei numa dúvida, porque eu entrei no meio da apresentação. Quanto à apresentação do paciente, não sei, tipo, o que que fechou, tipo, como infarto, tipo, o que que ele tinha é, tendo em conta os critérios clínicos, né, eletrocardiográfico é, e laboratorial, no caso, enzimas, né? Eu queria tentar perceber um pouquinho, como eu também no meio, eu fiquei na dúvida sobre Não, aquela na parte verdade, que ele só falava tinha, só da subiu, CKMB, né? só subiu essa KPMB, né? Que não fechou o critério, pelo menos da quarta definição universal, né? Para frente. Eu falo assim. Exato, então a Uhum. troponina estava normal, né? Antigamente falava-se, né, do infarto com troponina normal, né? Só com CKMB, embora que isso está cada vez mais em desuso. É isso que me deixou também, porque na quarta definição já não inclui, Sim, né? sim, 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 É, exatamente. Então, vamos dizer, será que ele tipo, comprimiu, né, um pouco, porque também colocamos aí na aula que está associado também a mais vasospasmo, né? Será que fez um vaso, na altura foi como mais pensamos, né? Deve ter tido um vasospasmo associado.
E por isso que teve aquela dor mais intensa, né? E É, foi se foi tipo típica, uma né? angina, uma angina instável, né? Tipo, em paciente com pontos miocárdicos. Sim, sim, Se sim, sim. ficaria. Mas ainda estava de baixo É, risco. Então ele tinha, é, e na altura, imagina um doente com os fatores de risco que ele tem, né? Diabético, hipertenso, dislipidêmico, homem, né? 58 anos de idade, veio com aquela dor que não deixou de dormir em condições, né? Síncrona aguda, né? Eletro normal, essa CKMB alta, depois veio a troponina normal, tudo bem, ficou estável, fez o eco sem alterações segmentares, fração de ejeção preservada. Tá, pá, como disse, na altura não havia angiotaque, embora que não sei se mesmo que tivesse angiotaque se ia mudar necessariamente essa conduta, logo vamos logo para cine anjo, né? E aí vi isso aí. Então, resumindo, foi isso. Fiquei, pá, será que teve um vasospasmo naquele momento? E não, porque depois ficou totalmente assintomático e ficou assim, nos segmentos subsequentes, né? Sem sintomas, com seu diltrazem. Não são aqueles casos mais, menos comuns, né? Tem pessoas que realmente têm ponto e tem dor, tem angina o tempo todo, né? A faz despeito da sempre. medicação, que é mais raro, mas acontece. Agora, o encore é o encore, né? Também no, nos nossos consultórios, no dia a dia, como disse, às vezes sabemos que é comum, porque sabemos da literatura e do que vemos lá fora. Mas no país da pessoa. Até porque precisa ter imagem, né? Quando as pessoas fazem CAT, né? Quando as pessoas fazem angiotaque, né? Talvez seja essa discussão que se pode fazer em relação à África, né? No mundo inteiro, É, a prevalência aumentou, ou vê-se mais porque também faz-se mais angiotaque, faz-se mais CAT, né? No nosso caso, se calhar e discutir até pode ser assim, em vez de olhar para trás, olhar para frente, né? Será que vamos ter um advento vai aumentar a prevalência com esses exames mais disponíveis ou não? Enfim. na verdade, isso foi essa discussão que eu queria trazer, tipo, que lá, nossa, realidade é diferente, não sei que, como é que há que vocês se, que existe esse viés de serviço, né? Porque tem algumas coisas que são raras, mas a depender do lugar que você estiver, pode parecer mais comum. E tem algumas coisas também que são comuns em alguns lugares, outro lugar pode parecer mais raro. Então, eu queria realmente fazer essa discussão para percebermos, tipo, o que é que nós podemos extrair também na vertente de publicar, né? Convencer os editores, os chefes das revistas a publicar o caso. Tipo, a gente precisa ver, né, em qual lado gostaria. Mais ou menos se foi essa discussão que eu ia levantar. Mas foi muito top a apresentação, a parte da revisão gostei muito, ficou bem legal. Obrigado. Então, muito bom. Alguém tem mais uma questão? Deixa eu ver aqui. A doutora Benedita levantou a mão. Tem mais alguém a fazer alguma consideração? Eu acho que mais ninguém. Vou abrir aqui o chat. No chat não tem nada. Não, 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 não. Elizabeth, parabéns, Cláudio. Caso interessante que devemos sempre considerar na suspeita sincronagulha em jovens, cegas para todo risco. Ok, pessoal, infelizmente tenho que sair na melhor parte. Gostei muito, parabéns, Cláudio. Já sei. Mas foi só um comentário. Só uma questão que me surgiu, eu posso estar falando besteira e aí você me corrige, mas uma normalidade como essa é capaz de gerar insuficiência isquêmicos subclínicos, né? Então, o paciente ele é capaz de ter uma isquemia subclínica e naquele território em que existe a ponte cardíaca fazer áreas de fibrose, como é que é isso? Bom, nada assim que eu tenha lido a esse ponto, mas para avaliar é possível. Mas agora, para avaliarmos isso aqui são os tais exames funcionais, né? Que tem que se fazer, cintilografia,
por exemplo, para poder ver. E no caso, seria um caso como esse que eu falei, tem angina o tempo todo, recorrente, angina recorrente, aí sim se poderia pensar nisso. Agora, os casos, aí tem que rever os estudos de autópsia, né? Os casos em que tem morte súbita, teve arritmias graves, provavelmente passe por isso, né? Passe por aí. Eu pergunto isso porque, assim, por mais que no ecocardiograma não tenha demonstrado o reflexo imaginológico de uma área isquêmica maior, uma cinesia, enfim, que refletisse área de fibrose maior, mas a não elevação, eu não sei como é que funciona a elevação de enzimas cardíacas em pacientes que têm ponto miocárdico. Se você espera a mesma coisa, pelo fato de ser um hipofluxo intermitente, né, por conta da intermitência sístole-diástole e com isso a passagem do fluxo, se tem alguma alteração na elevação das enzimas cardíacas, especialmente nesses pacientes, sabe? Fiquei curioso, a troponina não aumentou, né, e a Uhum. CPMP aumentou um pouco só, eu não sei. Foi uma das coisas que me chamou a atenção no caso. Sim, sim, sim. É possível que sim. É possível que sim. Não sei responder 100%, mas eu deduzo, né? Que os doentes que. Por isso é que se fala da possibilidade de fazer avaliação funcional, né? Mesmo para ver. Mas eu também entendo que na prática nem não se vai fazer para todo doente, né? Acho particularmente aqueles que têm mesmo sintomas recorrentes. Isso. Ou aqueles que já se perdeu tempo porque fez uma arritmia grave de causa isquêmica, né? Fibrose, a tal fibrose que falou, aí que depois desencadeou aquela arritmia mais grave, ou até morte súbita, pode ser que passe por ali. Mas tem, posso dizer, mas, ou são aqueles que têm aterosclerose, né? Associada. Então, agora só pela ponte, eu praticamente acho pouco provável, mas é possível, porque o que eu fui vendo nos casos sintomáticos, pelo menos relatados, é, é supra DST, no mais, mas sem a tradução de enzima, sobretudo a principal, que é a troponina. Ou um aumento ligeiro de troponina e não vi nada assim muito além disso. Enfim, pois, Cláudio, tem mais alguém que tem alguma pergunta? Infelizmente, o Howard não pôde estar hoje aqui com a gente. Ele estava resolvendo os assuntos imobiliários dele, acabou, pegou a reunião na hora que estava voltando para casa. Enfim, eu agradeço a disponibilidade em nome de todos, em nome do Dr. Howard. O Dr. Humberto também não estava aqui, eu tenho certeza que ele ia trazer contribuições importantes para a aula. Uma das coisas que eu falei no grupo e que fica para todo mundo, a Raul já tinha falado antes também, a gente queria que essas reuniões tivessem mais pessoas, sabe? Tem 360 pessoas no grupo, e hoje eu acho que a gente chegou a 16. É muito bom, fora muito bom, mas dá para ser melhor ainda. Outra coisa, a gente tem uma agenda em 2025 de uma aula por mês, sabe? Então, tem vários espaços para a gente apresentar coisas novas em 2025, outras pessoas que não participaram ainda participar. Não tem que ter, eu brinquei no grupo também, não tem que ter medo de apresentar nada, todo mundo está aqui para aprender. Tem que ser uma preleção dialogada, entendeu? É uma via de mão dupla, eu aprendo contigo, tu aprende com todos, e isso constrói conhecimento, isso dissemina ciência. E é isso que é importante. Eu agradeço a tua disponibilidade para fazer isso. Você várias vezes no grupo falou e falou para mim no privado também que a semana está complicada. Enfim, então muito obrigado pela apresentação, extremamente didático, foi ótimo. Obrigado, obrigado. O Miguel escreveu que são sugestões se calhar, pensar em falar do caso como dificuldade, né? Num país com poucos recursos e pouco acesso ao diagnóstico. A doutora Niurka disse que procurou no Open Evidence e se essa Space também não encontrou nada sobre em África. E o restante são comentários, elogios. É isso, está bem. Tá bem. Ok, obrigado então também pela oportunidade. Agora vou lá
atender ao outro lado antes que seja tarde. Mas valeu, vale a pena mesmo, vale a pena. Doutor, salva essa reunião, para a Sim, gente sim, conseguir compartilhar lá no WhatsApp, no Instagram também, para que os outros que não puderam comparecer vejam o tema, viu? Um tá bem. abraço a todos, Feliz Obrigado. Natal, Feliz Feliz Ano Natal. Novo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.